sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando a aula número 203. Hoje nós vamos falar sobre lapiseiras, grafites e borrachas. Bom, vocês conhecem os lápis grafite? Normalmente tem nele escrito o número 2. Aqui, ó. Nesse trecho aqui, conseguem ver? Tá o número 2. Quando é 2 assim, é porque é um grafite muito popular, que tem uma dureza média. Ela é misturada com argila. É o lápis HB. Ó, quando vocês têm esse cheio de desenhinhos de futebol, é número 2. Ou HB. Aqui tá escrito no laranja, vai ter bem difícil, porque a combinação visual dela não é muito boa. Tá escrito HB, acreditem. Eu tô bem sim. Que bom que você tá bem, Ana. Aí, como é um lápis muito comum, a Faber-Castell fabrica de monte esses ecolápis número 2. Ó. E número 2 quer dizer HB. Esse papo de B, HB, 2B tem relação com a maciez do grafite. Quanto maior a letra, quer dizer, quanto maior a letra não, o H. Quanto maior o H, mais duro ele é. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum lápis com uma dureza bem grandona. Esse aqui é um lápis chato, olha que uma dureza grande. Vamos ver este. Esse aqui é 6B, ele é macio. Quanto maior o B do lápis, mais macio ele é. Então a regra é H, dureza muito grande. B, mais macio. Isso tem relação com argila. O grafite é extraído de minas abertas. Então tem as máquinas que abrem e a céu aberto é extraído a mina do fundo, o grafite. Ela é cheia de impurezas. Depois era processado, é passado por banhos químicos, misturado com óleo e com argila. Argila, sabe, é tipo aquela terra mais seca, areia, coisa assim. É aquele pó sem vida, sem cor, assim. Que dá para fazer até modelagens, fazem telhas. Então, quanto mais argila tiver, maior a dureza. Mais duro, mais cinza. Mais cinza, mais é usado pela construção civil. O pessoal diz que H é para desenho técnico. Balela, gente. O H é para vocês sofrerem. É para vocês traçarem, o traço não aparecer e ficar leve. É para aquelas pessoas que dizem, eu tenho a mão pesada. Então é essa história. O H é um traço bem cinza, clarinho. E o B é um mais escuro, com menos argila. Então, quando vocês compram um lápis 6H, 8H, é pura terra. É isso. Bom, quero ver se eu acho uma lapiseira. Eu vou falar de lapiseira também, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha só. Tem umas coisas aqui. Será que eu estava vendo esse agora há pouco? Opa, e aqui mesmo que está. Aqui eu vou achar mais coisas para mostrar para vocês. Aqui. Tá. A borracha. Mais uma lapiseira. Grafite. Aqui tem umas canetas. Achei mais uma lapiseira. Eu queria achar outras lapiseiras. Algumas lapiseiras minhas sumiram, foram afanadas, normal. Quando a gente tem bastante alunos, às vezes o aluno leva por engano. E a gente perde as lapiseiras. Então, Galo, hoje a gente vai falar sobre lápis. E vamos ver alguns estudos com lápis. E alguns truques. Vamos começar? Tá. 6B, 6B, 6B. Não tenho a menor ideia que B que é. HB, HB, 5B. HB, HB, HB são os mais comuns. Eu acho que é 8B. 2B. O que vocês vão querer? Sério, vocês querem 2B. Porque 2B é ótimo para desenho. Então é 2B que vocês vão comprar. Vocês vão procurar na loja por 2B. Ó, mais um 2B. 4B até é legal, é intermediário.
HB, vocês não querem, vocês já têm demais HB. HB vocês usam na escola, né? E quando vocês compram lapiseira, essas caixinhas de grafite também vai estar escrito. Ó, aqui está escrito 2B. Hoje em dia tem grafites mais moles, desses aqui, 07 até 05. Tipo 3B, 4B. Esse é 07. É para uma lapiseira 07. É. Eu tinha um lápis H aqui, mas eu não estou achando. Eu tinha um 6H, 2H, 8H preparado para essa aula. Quem sabe está aqui dentro. Oba, tem mais borrachas aqui. A lapiseira borracha, para mostrar para vocês, está aqui. Se eu achar um H, eu mostro para vocês. Oba, mais uma lapiseira. Bom, não importa. O que importa é que quando vocês pegam um lápis H, esse não é H. Vamos ver algum que dá uma boa simulação de H aqui. 5B. Eu tenho certeza que eu tinha separado um H para mostrar para vocês, mas agora eu estou tendo dificuldade de achar. Tá. Vocês estão vendo o traço? Eu estou. Aí, Nick, como é que você está, meu amigo? Então, tá bom. Estão vendo? O H é tão duro e quando você traça, vocês não veem direito. Tipo, eu vou pintar como simulando que fosse H. Faça de conta que eu estou apertando bastante. Esse aqui seria um 6H, bem apertado. Assim. Um HB vai ficar assim, ó. Ó a diferença. E esse daqui é o normal da escola. Estão vendo a diferença? Ó, ele aqui é meio cinza, esse aqui é aqui assim, mais forte. Aí eu vou pegar um 4B. Apertando a mesma coisa. E não é apertando muito, gente. Eu não estou apertando demais. Olha que grande a diferença. Enorme, né? Essa aula já foi dada. Foi dada lá no início do ano. E vou pegar o 8B agora. Então, nós temos aqui, tipo, vamos falar que é 4H. Eu falei que é 8H, vamos falar que é 4H. Esse daqui é um HB. O F vai ter quase igual, tá bom? Vai variar bem pouco. Ou também é chamado de número 2. Esse daqui é um 4B. O número 1 é a letra B, tá certo? Ó, 4B. Às vezes o 1 é o 2B, que eles erram um pouco quando vão fazer. E esse daqui é 8B. É notável a diferença, não é? Você já fez essa pergunta, Leão? Você já chegou aqui. Todos nós aqui, artistas, votamos para todo mundo viver, não importa se a gente vai morrer ou não. A gente é gente boa e é uma coisa lógica. É a abnegação pelo próximo. Eu votaria sem pensar. Se morrer, tá tudo bem. Que pergunta mais besta, meu amigo. Então, tá aí. A diferença é enorme. Para que serve isso? Para o seguinte. Vamos dizer que a gente vai desenhar um rosto. A gente não vai falar propriamente de lápis, porque a gente já falou. O caso é que vocês vão comprar 2B, mais um 4B, mais o maior B que vocês acharem no mercado. Mais que 6B. Talvez se acharam 6B é o 6B. B que acharem. É isso que vocês vão comprar. Tá, vamos fazer um rosto aqui. E olha, eu estou fazendo esse rosto com 4B. E isso é interessante. Olha como está fraco. O traço está mais fraco que o H. Porque eu não estou apertando. Vocês não estão vendo nem direito. Leon, não. De forma alguma, meu amigo. Se você pensa na maioria, a maioria não morre. É apenas as pessoas que são meio doentes da cabeça que vão pensar só em si. Então, os doentes da cabeça que vão matar todo mundo. E no caso, os doentes da cabeça vão ser assassinos. Mas as pessoas que são boas nunca fariam isso. Pessoas boas preferem morrer a matar.
Eu sei que talvez seja complicado para alguns não perceberem isso, mas isso é sobre saúde mental mesmo, tá bom? Vamos para cá. Esse aqui que é o assunto, Léo, tá? É grafite, tá bom? Aqui, ó, grafite. Isso aqui é importante, tá legal? Vamos lá. A distância daqui até aqui, você não evoluiu ainda. Um dia você evolui, você vai entender o que a gente está falando. Bem aqui no meio, tem esse traço. Tem razão, Leia. Obrigado. Ó, esse daqui. Vamos dividir em 3 partes. 3 partes. E aqui está o olho. Aqui, ó, eu divido no meio. E aqui está o nariz. Aqui eu divido em 3 partes. E aqui vai ficar a boca. Entre o olho e o nariz, vai ter a orelha. Se daqui até aqui eu divido no meio, eu posso fazer bem uma careca básica aqui. Esse desenho que eu fiz aqui vai ser a sombra. E nós vamos pôr a luz. Obrigado, Nick, você foi demais. Valeu. E aqui, ó, vai ser a luz. Você fez bem. A luz frontal, de cima para baixo, do lado esquerdo. Muito obrigado. Lado esquerdo. Pescoço, trapézio, clavícula, esternocleidomastoide. Pronto. Vamos pôr a sombra. Para isto, nós vamos pegar um maior B que tiver. E é o 8B que eu tenho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, vai com um 6B mesmo. Achei um 6B. Eu estava traçando com 8B. Agora há pouco eu tinha um 8B por aqui. Será que esse é o 8B? Vamos ver. Não, esse é B. Legal, deixa aí. Ó, aqui eu vou fazer um traço. É 6B esse aqui. O Nick uma vez falou uma coisa bem legal, eu aprendi com ele, que quanto mais apontado tiver o lápis, mais escuro ele fica, sem precisar apertar o traço. Certo? O Nick Art comentou, e é verdade. Eu testei, ele tinha toda a razão. Então aqui, eu vou pintar girando. Essa é uma forma de pintar. A gente vai ver isso em lápis de cor depois. Então, uma forma de pintar é essa bolinha aqui, ó, girando. Outra forma de pintar é com risquinho. Outra forma de pintar é com risquinho de um lado e risquinho do outro lado. Também se podem fazer em forma de curva, quando vocês querem fazer volumetria. E cada forma de pintar vai dar um efeito diferente. Eu estou fazendo de giro porque eu estou fazendo meio uniforme. Mas eu podia fazer isso aqui, ó. Puxando. Nós não vamos usar o esfuminho. Sem esfuminho. O esfuminho é quando vocês pegam um grafite e borram ele usando algum recurso, tipo uma madeira. Deixa eu ver se eu tenho algum esfuminho por aqui. Eu levo para alunos para mostrar. Eu não uso esfuminho, então às vezes é bem difícil encontrar um esfuminho fácil. Mas eu tenho vários. Vou usar a parte de trás desse pincel. Ó, é a madeira. E eu espalho a cor para cima. E é isso aí, né, Nick? Como você falou. Bom, então com o esfuminho, vocês podem espalhar o grafite. Mas a gente não vai usar o esfuminho. O esfuminho é quase como misturador. O misturador é para misturar o que vocês estão passando. Ó, cinza. Cinza. E está aqui. Fiz o pescoço. Quero mostrar isso para vocês.
Vamos ver. Vou pesquisar aqui pescoço. Vamos lá. O colar no pescoço. Imagens. Olha, tem vários aqui. Um mais interessante que o outro. Esse aqui tem perspectiva. Aquele seria interessante. O colar no pescoço. Vamos ver. Vou pegar aquele que eu achei mais ou menos interessante. Esse daqui. Aí. Não, o colo eu não estou interessado. É só no pescoço. Está vendo que aqui tem uma volumetria? Esse é chamado de esternoioide. Aqui ele vai para baixo. Tá vendo que aqui está um mais escuro? Aqui clareia. E aqui, olha, tá claro. E aqui tem um vale escuro. Esse vale aqui, ó, está subindo. Olha desse lado. Tá claro aqui. Aqui está cinza e aqui está claro. E aqui tem uma linha escura. Tá. Essa aqui se chama clavícula. Esta chama-se esternoioide. E esses dois aqui são um músculo que se une e vai lá para a orelha, que é chamado de esternocleidomastoide. Vamos ver se eu mostro de novo aqui, ó. Olha esse daqui, ó, que mostra bem claro. Nossa, ficou amarelo. Por que será que ficou amarelo? Na imagem para vocês. Tá vendo aqui, ó? Este é a linha do esternocleidomastoide. Aqui tá a sombra. Ah, é. Tem no esternoioide um osso flutuante. É bem verdade. Tem toda a razão. Sim. Aqui, ó. Mostra bem. Tá vendo, ó? A cor... Nossa, tá amarelo isso? Que estranho. Por que ficou amarelo? Isso aqui tá com filtro, será? Esquisito, né? Será que eu consigo alterar a cor da tela? Colocando um verde junto? Aí eu consigo regular a cor da recepção de vocês. Ó. Mais pescoço. Esse daqui tá bem forte mesmo. Vamos abrir esse daqui. Abrir imagem uma nova guia. Ih, já tem 50 guias abertas. Olha só. A divisão. Esta é a clavícula. O lápis verde ficou azul. Caracas. O celular ficou daltônico. Interessante. Ó, não importa. O que importa é que vocês tenham essa figura. E essa daqui. É verdade. Bom, esse é o esternocleidomastoide. E tem do outro lado também. E olha, ele foi até a orelha, viram? E ela parte disso aqui, que é a clavícula. É isso. E é esse daqui que a gente fez aqui. Vamos abrir esse aqui numa nova guia? Mesmo que fique amarelo, não tem problema. Aqui, ó. Aqui eu pintei de cinza, agora eu tô com uma HB. E eu tô pintando com cinza com HB. Qual a diferença? A diferença é que os grânulos vão ficar menores. E veja, agora eu tô pintando com linhas paralelas. E eu vou virar aqui. Vou pegar o 6B. Eu acho que eu vou escurecer um pouquinho mais aqui. Apesar que lá não está escuro. Porque quem controla isso são vocês. E vocês que vão controlar essas entradas assim. E aqui desse lado agora. Eu tô com uma vontade de usar esfuminho para acelerar, porque esfuminho serve para isso, para acelerar. Só que numa prova, tipo numa faculdade estadual ou federal de artes que tem prévia, o pessoal não vê com bons olhos esses esfuminhos. Isso acontece. É a vida. Por isso, se vocês conseguirem resolver sem usar esfuminho, dentro da avaliação de juízes e pessoas que vão avaliar vocês, vocês vão estar melhores. Isso aqui é uma lapiseira borracha.
Ó, o Ricardo falou, eles não gostam muito desse fuminho. Veja, a borracha, eu consigo acertar a linha. Que eu apaguei foi esse daqui e para cá. Vamos ver uma outra pessoa. Opa, não. É só a foto que me interessa. Abrir imagem, uma nova guia. Vamos lá para a página 50. Não está muito aqui, mas vocês veem que aqui está escuro? Eu consegui ver, mas eu acho que vocês não. Tá. Quando o pescoço vira, a gente consegue ver melhor, né? Abrir imagem, uma nova guia. Ó, escuro. Aqui está a linha do pescoço, que vem para cá, aqui dá para ver um pouco. E aqui, ó, dá para ver que aqui tem um triângulo, ele aumenta o tamanho. Então, ele aumenta o tamanho. E aqui está, aumentando o tamanho. Essa é a ideia. Bom, agora, 8B, nós vamos fazer a sombra do lábio. Vamos ver isso, então. Vou pesquisar aqui. Batom leve. Imagens. Queria um batom mais suave, tipo esse daqui. Abrir imagem, uma nova guia. Olha essa sombra aqui embaixo. É essa sombra que é importante. Veja como eu deixei muito escuro. Quanto mais escuro, mais profundo ela fica. Oi, Vini, como é que você tá? Você tem razão, eu uso muito o Pinterest, Vini. Só que eu estou usando o Google agora para mostrar pesquisa a partir de produtos de venda. Por quê? Para vocês verem algumas coisas que saem um pouco da IA. O Pinterest, quer dizer, está começando a dominar a inteligência artificial. Querem ver? E se eu fizer uma pergunta comum assim, e começar a pesquisar, ó. Lábios. 91 não, lábios. Talvez eu esteja errado. Olha isso aqui, tá? Grafite. Você tinha toda a razão. Eu dou meu braço a torcer. Ó, o Nick Art falou, tá tendo muito conteúdo de 18 anos, é verdade. Aqui. Isso daqui que a gente está comentando. Quero que repare que isso daqui foi traçado com linhas de desenho. Você não tem uma superfície completa, você vê tracinhos vindo da direita para a esquerda. O Pinterest está criando uma certa dificuldades para nossas aulas, você tem razão. Então, o Nick Art já está evitando, eu acho que ele está certo mesmo. Aqui. E o filtro do Google está mais interessante, a gente consegue filtrar para conteúdo para criança. Ó, estou usando uma lapiseira. Agora vamos lá. Essa lapiseira é 07. Ela tem uma ponta aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma lupa fácil. Onde que está a lupa? Eu pensei que tinha deixado fácil para essa aula. Até deixei, mas eu perdi. Tá aqui? Não. Vamos tentar com a câmera. Tá aqui. Olha a ponta. Estão vendo, né? Essa é uma ponta de 0,7. A 0,5 tem uma ponta mais fina. Agora eu vou pegar um lápis qualquer aqui. 6B não. Vamos pegar um lápis HB. E eu vou apontá-lo. E o jeito que eu vou apontar é assim, ó. Eu vou raspar. Vamos cortar um pouquinho para aumentar o número, a
ponta do lápis a gente está apontando, girando. A gente já deu essa aula de corte. E raspando. Esse aqui é um HB. Então, cadê a lapiseira 07? Tá aqui. E olha a ponta do lápis. Conseguem perceber como está bem mais afiado a ponta do lápis que a lapiseira? A vida é para dificultar mesmo, né? Também eu acho meio complicado a questão de lugar toda vez. Porque às vezes você não quer baixar, é somente ver imagens. Ó, então tá aí. Aqui tem uma ponta. Quando eu fizer esse traço aqui, eu estou fazendo linhas paralelas. Vai, foca. Vamos tentar focar, peraí. Vai, ativa a lente macro. Consegui. Estão vendo os tracinhos? Perceberam que tem um traço mais forte bem aqui no início? Está muito forte esse traço. Perceptível, né? Então, eu vou pegar esse daqui, olhar bem essa ponta e apagar essa ponta. Com lápis HB mesmo, eu vou fazer uma linha aqui e fazer contra a achura o tracinho, tentando enfraquecer para o lado e só bato a borracha. Assim. E pego novamente esse lápis e faço com a mão o mais leve possível. Desse jeito. Por que eu usei o estilete para apontar? Porque com o estilete eu consigo regular a ponta como eu quero. Eu olho, eu aponto. Quando eu vou colocar o apontador aqui dentro, ele desaparece, eu não sei o que está acontecendo. Eu vejo a ponta ali e eu tento acertar. Com o estilete eu tenho um controle total. E é o controle que eu quero, porque eu quero a ponta de um jeito que eu consigo controlar. Então esse está com tracinhos. Agora eu vou pegar, só para ver a diferença, o 8B. Acabei de achar o 8B. Eu vou pintar sem apertar o lápis. Toda essa área aqui. Vamos apagar a linha de esboço e continuar. E na parte da testa, eu vou fazer a mesma coisa, mas com a HB que está apontada. Que vai dar um efeito diferente. E nós vamos comparar os dois. A parte de baixo com a parte de cima. A parte de baixo eu pintei bem fraco com 8B. E a parte de cima com HB. Eu vou bater a borracha aqui para fazer um degradê. E vamos ver a diferença. Percebem que a linha do cinza, do HB, está mais precisa e a linha do 8B está mais arenosa? Isto, eu removi só a madeira necessária. Valeu, viu? Tá vendo? Eu fiz traço horizontal da mesma forma. Eu quero que vocês vejam bem a diferença. Vamos deixar mais perto, deixa eu ver se consegue focar. Colocando metade na luz. O máximo que eu consigo isso daqui. A sombra dá um tom e a luz dá... Opa, houve uma variação aqui do fotômetro. Dá para ver o traço melhor. Então, o que nós temos? Nós temos que o traço HB é mais uniforme que o traço do 8B. O traço do 8B,
é mais arenoso. Então, quando vocês têm um 8B, vocês têm mais grafite, mais óleo, e ele não preenche todos os poros. O HB, como ele tem mais argila, ela fricciona apertando entre as fibras o traço, deixando ele mais compacto, dando essa diferença. É uma diferença imperceptível, na verdade, né? Só a gente que está prestando muita atenção, a gente percebe. E por que nós temos que saber disso? Porque a gente tem que saber que a gente está usando o 8B para fazer um preto muito preto. E os outros lápis, 2B e 4B, para fazer o preenchimento do cinza. E para quem está com pressa para fazer o esfuminho, o 8B ele espalha melhor. E como ele espalha melhor, é melhor usar o 8B quando for fazer o esfuminho. Mas lembre-se, os avaliadores de provas e o pessoal que entende mais de arte, que são um pessoal mais rico, que gasta mais para comprar uma obra de arte, eles querem ver o seu traço. E para ver o seu traço, essas linhas contam. Então, como o Nick falou, H é claro, HB é médio e B é mais escuro. Quanto maior o H, mais claro. Quanto maior o B, mais escuro. Vamos ver. Eu gosto muito de uma inteligência artificial chamada DeepSeek, porque ele é dedicado a perguntas e misturas. Eu vou perguntar aqui. Em relação ao lápis B, qual é o grau mais alto que foi fabricado e qual é a marca? Tipo 8B, 10B. Já está pesquisando. Eu vi 12B ali. O 12B é bem raro. Você pode encontrar em kits de marcas alternativas, mas não é o padrão entre grandes fabricantes. Não existe uma padronização universal. Eu acho que está mesmo. Então, a Faber-Castell e a Staedtler chegam até 9B. Eles produzem linhas profissionais de 16 a 20 graus de dureza diferentes, que vai entre 10H a 8B, alguma coisa assim, tá? Talvez até 10B. Existe sim 10B, eu já comprei. 8B é que eu tenho. Mas 12B é mais raro. Então a Faber-Castell diz aqui que chega até 9B. Qual é a marca que consigo encontrar acima de 9B? A Faber-Castell desenvolveu a linha Pitch Graphite Matte, que chega a impressionante 14B. Isso eu não sabia. Do 12B eu não sabia. Mas eu não sabia do Pitch Graphite Matte. Você tinha. Legal. Aula de grafite estratégia. E a importância dela. Então a gente está aplicando na sombra para ver isso. Vamos ver esse Pitch Graphite Matte, que o Nick Art já teve. Grafite 14B, Pitch. Graphite Matte. Aqui está. Ela custa a fortuna de R$20. É um lápis grafite profissional ultra fosco que custa em média de R$20 a R$27 a unidade. Ele foi desenvolvido para eliminar o reflexo brilhante típico de grafites comuns. É a maior escuridão e profundidade total da linha. E o Nick já teve. Então tá. O máximo que eu tenho é o 8B. Eu acabei de perdê-lo. Aqui está. Então, eu consigo fazer um escuro, bem escuro. E eu vou fazer esse tipo de pintura que eu mostrei aqui, que é o puxado. Olha como ele fica preto.
Querem ver? Eu vou fazer isso com um lápis HB. Escuta um som. O som mudou, não mudou? Olha o efeito. Bem escuro, mais claro. E o som mudou. O som ficou... O outro fez... Escutem de novo. Cadê o 8B? Tá aqui, ó. Eu vou pegar o HB dessa marca. Ela não é muito boa, então vou pegar ela. Olha o efeito. E é por isso que eu pinto nesse sentido. Boa noite! Viram? Ó, vou pegar uma lapiseira. Eu acho que era 2B que tá aqui. Não é, um HB bem ruim. Tá mais para H que B. Ele tá até mais cinza do que o HB. Ó, eu consigo um mais escuro com o HB do lápis que com o do grafite. Do outro lado. Eu vou fazer o olho e puxar os cílios. Por que é mais escuro? O Nick Art responde. Ele recomenda da Ri-Uni e da Winsor e Newton. O Nick Art está recomendando. Ele escreveu assim. Os lápis da Ri-Uni e da Winsor e Newton. Com que o E comercial é assim. Isso. Espero ter escrito certo. Acho que era Windsor, na verdade. Tá bom? Olá, ex-Felipe. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Tá. Quanto mais afiado tiver o lápis, como o Nick falou há um tempo atrás, mais escuro é o traço. A lapiseira que eu usei, essa é uma 05. Consigo fazer mais fininho usando de lateral. Por quê? A ponta da lapiseira é uniforme. Ela não dá para fazer uma ponta, ela é assim, ó. Quer dizer, até dá, mas ele é um cilindro. Quando você faz de lado, é como se estivesse com um quadro de giz e você está passando esta linha aqui. E às vezes você pode afiá-lo. E o giz pode ficar assim, ó. Aí se pode fazer com esta ponta. Você está mexendo com um tubo. Então, se eu fizer de lado, ele vai fazer uma tubulação inclinada, que é um chanfro. E com esse chanfro, eu consigo fazer tão escuro quanto com um lápis apontado. Mas com o lápis apontado, se você manter o controle e ir apontando, você tem um controle melhor que a lapiseira. Por isso, a lapiseira é útil para preguiçosos. Porque tem lapiseira 03, 05, 07 e 09 e você não precisa apontar. O lápis você tem que controlar. Como o Nick falou, é um mini cilindro e depois chanfrado. Oi, Leia, você tem 12B? Legal, eu tinha 12B. O Nick Art ganhou de nós dois. Ele teve 14B. Então é importante vocês terem 2B, 4B. HB vocês vão ter, normal. HB vocês vão ter de monte. HB vai cair de graça na mão de vocês. A escola vai dar para vocês HB. Então vocês não se preocupem com HB. HB vocês vão ganhar. Ó, tudo isso é HB. É o número 2.
Eu ouvia muito nos anos 2000 sobre deixar o pulso parado e movimentar o braço para desenhar. Felipe, muito bom. Eu dei aula isso no começo. Só um pouco. Aqui, não. Só um pouquinho. Aí, expandir. Aqui está meu braço. Aqui está minha mão. Aqui está meu pulso. Aqui está meu cotovelo. Aqui está meu ombro. E aqui está minha cintura. Quando vocês vão desenhar uma coisa pequenininha, vocês estão movendo esses 3 dedos. Esses 3 aqui, ó. Só esses 3. O pulso nem se mexe. Porque é um desenho detalhado. Cadê a lente? Tá ali, ó. É um desenho bem detalhado. Aí vocês pegam isso daqui e ficam fazendo assim. Então o movimento, ó. Olha o movimento. Os 3 dedos se movimentam assim. A articulação delas é assim. Quando vocês vão desenhar um pouco maior, aqui está a mão, vocês têm a articulação do pulso. Quando o desenho é maior ainda, vocês têm a articulação do cotovelo e do ombro. E quando vocês vão pintar a parede, né, Xfeleps? Vocês estão com o corpo girando inteiro. Porque é enorme o movimento do pincel. Por isso, o movimento é de acordo com o que vocês estão fazendo. Não é o pulso tem que estar maleável, o dedo também. Nada de apertar. Nada de apertar forte. Se aqui começar a ficar desse jeito, vocês estão fazendo errado. Eu falo para os meus alunos, eu faço o teste. Estão desenhando, eu arranco o lápis. Se eu arrancar o lápis e a mão puxar para cima, para tudo. Lesão por esforço repetitivo. Vocês estão machucando o corpo de vocês. Vocês têm um movimento de todo o corpo. Vocês não podem ter ler. Isto, você chegou quando estava fazendo a parede lá, pintando o polvo. Aí é a parede inteira. Então, quando vocês estão com detalhezinhos pequenininhos, estão ali, só um pouquinho. Então, vocês estão fazendo o olho aqui, ó. O movimento é muito curto. O cotovelo não serve para nada, só está encostado ali. Toda a concentração de vocês fica nesse olho aqui. Fazendo ele com todo o cuidado. Porque é um desenho minúsculo mesmo. Aí quando vocês vão fazer um pouco maior, ó, eu já começo a aumentar a extensão do lápis. E se eu faço o cabelo, ó, o meu cotovelo inteiro está mexendo para fazer o cabelo. Aí o pulso se mexe. Sem forçar, sem tensão. Se tiver qualquer tipo de tensão no braço, vai doer um músculo bem aqui, ó. O digitorium do polegar. Esse músculo. Vocês vão sentir aqui, ó. Se isso aqui doer, vocês estão com problema. Tá bom? Não pode doer. Vocês estão segurando errado. Já chegou a usar os lápis mate da Faber? Eu não. Quem chegou a usar foi o Nick Art. Vou ver a aula de proporção pela 10ª vez. Ainda tenho certa dificuldade. Dá uma olhada lá. Amanhã nós vamos continuar a aula com lápis de cor. Hoje foi grafite, borracha, que eu mostrei essa daqui. Essa é 05, que é para apagar detalhes. Tá? Eu falei para vocês comprarem isso daqui. Eu pretendia mostrar o material para vocês comprarem, mas eu vou mostrar aqui. Aqui tem um texto. Aqui, ó. HB, B, usado em esboço. 2B, usado para esboço também. 3B, ideal para textura de pele. 4B,
para pelos e cabelos, 5B para sombra, 6B a 9B, usado para sombras mais escuras. Extensor de lápis, custa uns R$ 10 um extensor deste. Eu faço meu extensor com caneta velha. Ó, eu corto aqui com a serrinha e meto a caneta aqui. Então tem uns extensores aqui. Aqui, ó, uma Unipin que já era, um aluno pegou e ferrou com a ponta, forçando a ponta, e uma 05 já era. Não tinha mais como encher ela. A gente vai ensinar a encher. Aí, ó, eu cortei e virou um extensor. Qualquer caneta um pouco maior vira extensor de lápis, né? Tenho mais extensores que eu fiz aqui. Esse aqui funciona também para fazer esfuminho, para limpar, tá certo? O pincel. As borrachas, é importante serem macias. Sim, mas dizem que mancha com mais facilidade ao esfumar. Ó, o Atrans falando do 9B. Realmente, quanto mais mole, mais ele borra. Você tem razão. Aí você tem que usar um fixador. Certo? Esse daqui qual é? Esse é um 6B BRW. Eu pensei que era Stadler. Interessante. Bom, ó, um preto fabuloso. Lindo esse preto. Que mais? A borracha, existe a borracha plástica e existe uma borracha que não é plástica. O que muda é a forma como ela faz sujeira. A borracha plástica eu não gosto, porque a sujeira dela é maior e mais densa, ó. Aí ela é capaz mais de borrar, se ela estiver suja ou velha, do que a borracha comum. A borracha comum, branca, verde, azul, não importa. Se vocês apertarem, ela tem que estar um pouco macia. Se ela estiver muito dura, ela está velha. A lapiseira borracha tem um grafite aqui de 5 milímetros. Mas existem lapiseiras borrachas ou caneta borracha mais finas. Eu vou mostrar. Caneta borracha. Ó, a Tombow da Mono, eles têm algumas variações e se encontram mais fininhas ainda. Tipo essa daqui. E elas são meio carinhas, né? Essa é 2,3 milímetros, metade da espessura desse daqui. Esse aqui custa uns R$ 30. O refil também é caro. A borracha que está aqui tem o mesmo material da borracha mais barata que vocês compram. Mas como esse material aqui é chique, eles metem a faca em vocês para vender a borracha, só porque ela é fininha. Então vocês pagam bem caro. Existe a borracha elétrica. Eu não tenho borracha elétrica. A borracha elétrica é um motorzinho, como esse daqui, que gira. Então, é como se aqui nessa ponta tivesse uma borracha, que é preso por uma capinha metálica assim que segura. Eu poderia trocar esse daqui por essa capinha e prender a borracha aqui. Essa borracha. Colocar aqui nesse motor. Esse aqui era de limpar nariz, mas tirar pelo nariz, mas eu mudei. Eu troquei o motor para um motor mais potente. E esse daqui dá para lixar unha e fazer umas coisas de... E eu posso trocar esse daqui por um outro e fazer a borracha elétrica minha. Essas borrachas elétricas não são caras, por incrível que pareça. Deixa eu mostrar. E elas apagam muito bem. Tem gente que adora essas borrachas. Eu acho bobagem. Mas ela tem a vantagem da facilidade, igual a escova de dente elétrica. Borracha elétrica. É verdade, né, Nick? É caro demais. Aqui, ó. É esse daqui. Aí você tem a pilha, você coloca o kit de borracha, R$ 35 e assim vai. E as borrachinhas tem dois tipos, mais fininho e mais grosso. E é esta ponta aqui, ó, que é encaixada. Essa ponta plástica que você vai segurar o refil de borracha. O que mais? Deixa eu ver. Grafite, lapiseira e borracha. E as lapiseiras, há uma quantidade incrível de lapiseira no mercado. Tem lapiseira de R$ 2,50, como tem lapiseira de R$ 90. Lapiseira. E o caso é que diz que a lapiseira de 60, de 90, ela é mais resistente e não estraga, é mais difícil de estragar. É aquela mentira, tudo estraga.
Tudo estraga. Lapiseira profissional. O caso da lapiseira, é legal vocês comprarem aquela que tem uma camadinha plástica, porque aumenta a precisão. Olha, R$57, 132. Eu tinha uma dessa e me roubaram. Então, lapiseira cara só serve para roubarem você, pra falar a verdade. Desculpa ser duro assim, tá? Olha, o Nick Art falou, não comprem a Derwent borracha elétrica. O que tem essas lapiseiras aqui é um motor. Eu consertei isso aqui, eu fiz uma instalação elétrica, ó, tá aqui o fiozinho, e aqui dentro tem um motor. Eu troquei o motor. Deixa eu ver, tem um motor aqui. Esse motor está em toda parte. O pessoal usa esses motorzinhos na robótica, vocês têm esses motores para lixar a unha, você tem esses motores... tá em toda parte. No impressora de vocês tem uns 5 motores desse. É um motorzinho de giro, um motorzinho de passo elétrico. É só isso. Então é colocado o motorzinho aqui dentro, é prendido esse suporte para pilha e ele começa a funcionar. É só isso. Não tem nada de estranho nisso. E eles cobram uma fortuna. E parou de funcionar. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Depois eu descubro. Acho que eu fiz um mau contato. Eu troquei o motor, como eu falei. Eu peguei um motor de uma outra coisa que eu tinha, nem lembro do que. Eu acho que era de uma impressora. Eu coloquei aqui e deu certo a impedância, a resistência, sei lá. Eu estou usando a caneta borracha como monozero, porque eu estou sem pilha. KKK, ó, Atlantis. Bom, é isso, gente. O que mais? Borracha plástica, o pessoal ama. Eu não gosto. Eu gosto de uma borracha que faz muita sujeira. Porque quanto mais sujeira, menos grafite fica no papel. Fica tudo na borracha. A ponta metálica, você está falando desta, né? Ó, tem lapiseira que aqui é um pedaço de plástico. Isso diminui a precisão. Aqui tem que ter uma ponta metálica. Então, esses tipos de lapiseiras mais caras, elas têm esse cilindro metálico. Isso aumenta a precisão. E tem os limpa-tipos também. O limpa-tipo é uma massinha. Eu não tenho. Algum aluno me pegou meu limpa-tipos e já era. Esses alunos. Eles devem ter levado por engano, com certeza, né? Aí, ela modela igual massinha. E ela serve para apagar, para aliviar, para limpar e para tirar o esboço. Que é assim, ó. Quando eu pego e apago de leve, o esboço vai embora, ficando só o traço principal. Os alunos levam para casa, às vezes acontece. Quando eles não pegam minha caneta, sem me avisar, e apertam, porque não treinaram a mão leve, aí afundam essa parte preta aqui, ó. Aí não funciona mais, porque dá para carregar essas canetas. É só vocês tirarem essa ponta e colocar 3 gotas de nanquim, e vocês têm essa caneta por anos. Anos. Tipo, muitos anos. Eu tenho algumas que apagaram aqui, de tanto usar essas letras. De tanto eu pegar, apagaram, ó. Tá apagado, tá vendo? De tanto eu usar. Vai acumulando tipo de óleo. É verdade, depois dá pra lavar. Tem pessoas que lavam. Então vocês conseguem pôr no sabão líquido e vão mexendo até sair tudo. Aí ela volta. Então ela dura um pouco mais. O limpa-tipos. Ó, tá funcionando muito bem. Viram, ó? Funcionando. E essa caneta deve ter uns 10 anos já. Então se lava. Você vai lá na torneira, coloca uma tina com água, coloca lá dentro e vai apertando com sabão. Vai apertando, aí tira, vai moendo, tirando toda a água assim, e tá pronta. Ela pode funcionar novamente. Só que não adianta, vai ter um tempo que já era depois. Tô falando da caneta, 10 anos. O limpa-tipos não. 10 anos a caneta descartável. Não o limpa-tipos. Por isso, ó, vocês podem comprar essa caneta, que é mais estável, às vezes é R$5, mais barata que essa daqui, e começar a pôr tinta nanquim, aí vocês têm uma caneta preta. E é isso. Gente, então até amanhã, que a gente vai falar de lápis de cor, tá bom? Hoje foi aula 203, grafite, lapiseira e borracha. E tem as borrachas com areia. Serve para destruir papel, tá certo?
aquelas borrachas com areia. Não comprem. E se comprarem aquela que tem duas cores, azul e vermelha, usem só a parte laranja. Esquecem a parte azul. Ó. Borracha. Imagens. Essa daqui, ó. Só usem a parte vermelha. Essa azul só serve para destruir papel. Boa noite, então. Essa aqui é muito boa quando é nova. Bem baratinha, super boa. E é o material dessa borracha, da Merkur, é que tá aqui, ó. Nessas pontas. Muito barata, muito cara. Então, se vocês conseguirem fazer cilindros, isso daqui, cortar, tipo, por um cilindro metálico, girar e conseguir produzir essa borracha a partir desta, vocês podem recarregar isso daqui e tá pronto. É. Eu já fiz isso para a parte de trás da lapiseira. E agora caiu, tem que fazer de novo. Porque ela é quase o mesmo tamanho. Quase, não é. Algumas são. Aquelas mais caras, lapiseiras. Essa aqui é uma Merkur. Presta. Presta sim. A borracha preta eu já usei. É muito boa. É só a cor. Se ela soltar bastante sujeira, ela funciona. Então, gente, até amanhã, às 8 horas. Fui! Nossa, durou mais essa aula do que as outras aulas que são mais técnicas. Curioso, né? Você viu a borracha preta? Já falei. Obrigado, eu que agradeço, Joana. Abraços, Nick. Valeu por você ter participado e falado do teu lápis 14B.